Eu quero ler com os irmãos hoje pela manhã o Salmo de número 1. Nós vamos meditar um pouco no Salmo de número 1, Salmo 1. E vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí, tem o texto aqui na tela também. E a palavra de Deus, ela diz assim, irmãos: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Vamos ler juntos agora o verso 6? Vamos ler juntos? Pois... Amém, irmãos. Sentados mesmo, fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, dá-nos agora a Tua palavra, como o Senhor já tem dado nessa manhã, através dos louvores, através dos testemunhos, que agora o Teu Espírito fale através do Evangelho, da palavra inspirada do Senhor para os nossos corações, nessa manhã, para a glória do Senhor e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Olha só, irmãos, o Salmo 1, ele é, obviamente, uma introdução ao livro dos Salmos. O livro dos Salmos é, sem dúvida nenhuma, um dos livros mais citados por toda a Escritura. Em outras partes da Escritura, o livro dos Salmos é um dos livros mais citados e, sem dúvida nenhuma, no Novo Testamento é um dos livros mais citados pelos autores inspirados do Novo Testamento. Um dos livros preferidos de Jesus, do nosso Senhor. Um dos livros mais citados pelo Senhor Jesus, nos seus ensinos e nos evangelhos. E o Salmo 1 aqui faz uma introdução a este livro dos Salmos. E o que era o livro dos Salmos para o povo de Israel no Antigo Testamento? Ele era o livro que guiava as liturgias e os cerimoniais dos cultos em Israel. O livro dos Salmos é um inário. Os Salmos, os 150 Salmos, eles são cantados pelos judeus. Ele era um inário, ele era um livro de orações, e este livro aqui, ele era muito usado, ele guiava, as liturgias e os cerimoniais dos cultos em Israel. Quando o povo de Israel estava no templo, prestando culto a Deus, eles usavam aqui e cantavam e faziam muitas das orações dos salmos, dependendo da data, eles usavam um grupo de salmos, em outra data eles usavam outro grupo de salmos. Os peregrinos na dispersão têm os salmos dos peregrinos, que quando eles estavam indo para os cerimoniais prestar culto a Deus, no templo, eles eram guiados e eles cantavam e eles oravam estes salmos. E aí é muito interessante que o Salmo 1 aqui, ele está dizendo que feliz é o homem, cujo
contato com a palavra de Deus não fica restrito ao momento do culto. Feliz é o homem cujo contato com a palavra não fica confinado ao cerimonial e à liturgia do seu culto a Deus no templo. Porque ele diz que feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei faz o que, irmãos? Medita quando? Medita dia e noite. Feliz é o homem cuja direção e influência da palavra não ficam restritos, e o seu contato com a palavra não fica restrito aqui ao momento do culto, mas se estende para a vida, se estende para todos os dias. A influência e o meu contato com a lei do Senhor não fica aqui simplesmente no momento, naquela hora em que a gente está prestando o nosso cerimonial de culto. O que ele está dizendo aqui? E ele está exortando o povo de Israel, e inspiradamente a mim e a você também, amém, irmãos? Ele está dizendo assim: olha, irmãos, que durante a vida vocês não sejam guiados pelos conselhos dos ímpios, lá fora, na vida. Vocês não sejam guiados pelos conselhos dos ímpios. Que vocês lá fora na vida não andem no caminho dos pecadores, e não se assentem na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o homem que lá fora também a palavra que ele tem contato no cerimonial, esse contato, esse recitar da palavra, nos cerimoniais e nos cultos presenciais do povo de Deus reunido no templo, que isso se estenda lá para fora, e que ao invés de aqui você fala a palavra, você ouve a palavra, você medita na palavra, amém? Mas tem gente que ouve aqui, mas lá fora vive outra vida, não é verdade? E ele está dizendo assim: feliz é o homem que aquilo que ele recita e que ele celebra no cerimonial, ele também leva isso para a sua vida lá fora. Esse é o homem feliz, cuja direção e influência da lei do Senhor, da palavra de Deus, se estendem para a sua vida de dia e de noite, todos os dias, nos caminhos em que eu andar na vida, as situações que eu enfrentar, eu seja ali também dirigido, impactado e influenciado pela lei do Senhor. Para que não aconteça isso, infelizmente, não sei se já aconteceu com você, mas a gente chega aqui no local do cerimonial, nós ouvimos a palavra, achamos a palavra maravilhosa, que bênção. Mas quando chega na hora do fantástico à noite, né? Do Domingão do Faustão, que não é mais do Faustão, não sei mais de quem que é o Domingão agora, né? Mas chega naquele horário, já esqueceu tudo, e o conselho que eu ando agora é outro conselho. Eu não consigo levar a palavra para a vida. Não sei se esse é seu caso, mas ele está dizendo aqui que feliz é o homem que aquilo que ele medita na palavra e recita aqui, no seu cerimonial, é isso que o Salmo está dizendo para Israel, que não fique só aqui, mas que isso se estenda também para segunda-feira, que isso se estenda para minha terça-feira, de dia e de noite. Esse é o homem feliz. A mesmíssima palavra Deus deu para Josué. Não é interessante isso? A mesma palavra Deus deu para Josué, em Josué capítulo 1, verso 8, eu acho que vai aparecer aí, Josué 1, está aí, ó. Vamos ler juntos esse texto? Vamos ler juntos, irmãos? Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito.
Amém, irmãos? Isso aqui não é uma repetição do Salmo 1? Pois essa é a ideia do Salmo 1. Que a gente leve essa palavra de Deus para a nossa vida, de dia e de noite, Josué. Josué, você quer ser bem-sucedido no projeto que eu estou dando, no desafio que você tem diante de si, Josué? Pois então, não cesse de falar. E é muito interessante que no Salmo 1, quando o salmista diz assim, que o homem feliz, o homem bem-aventurado, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra hebraica é recita. Ele recita de dia e de noite. Ele tem o seu coração cheio da palavra. Porque eu não sei se você sabe, os judeus, desde pequenininho, quando eram crianças já, e eles, desde criancinha, eles já decoravam os 150 salmos. Eu não sei se você sabia disso, mas eles sabiam já, os judeuzinhos na sinagoga, eles já tinham lá os 150 salmos decorados, porque eles eram cantados. E é fácil a gente decorar música, não é? É ou não é? Com certeza, todo mundo aqui sabe mais de 150 músicas de cor. É ou não é verdade? Com certeza, você sabe muito mais do que 150 músicas de cor. E eles sabiam de cor. E aí está dizendo aqui, feliz o homem que não fala, não recita isso só no cerimonial, mas que ele leva isso para a vida, e isso o dirige na sua vida, assim como Deus fala para Josué. Você quer ser bem-sucedido, Josué? Não cesses de recitar, de falar deste livro da lei, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o quanto nele está escrito, viver conforme essas diretrizes, e aí você vai ser bem-sucedido por onde quer que você for. Você vai ser bem-sucedido, e o Salmo 1 diz aqui que esse homem que faz isso, ele é como uma árvore plantada, e tudo o que ele faz será bem-sucedido, porque está andando conforme os caminhos do Senhor. E a gente sabe que a gente encheu esse feliz o homem que tem o seu prazer e na lei, ele recita dia e noite. Está dizendo aqui, feliz o homem que tem o seu coração cheio da palavra. Feliz o homem que tem a sua mente cheia desses conselhos de Deus, não dos conselhos dos ímpios, porque os ímpios dão muitos conselhos. Hoje o que tem mais no YouTube é conselho. Os youtubers dão muitos conselhos, mas feliz o homem que não está cheio do conselho de qualquer um, mas ele está cheio dos conselhos de Deus, no seu coração, na sua mente. E a gente sabe, irmãos, que isso é verdade, porque todos nós conhecemos o poder que os nossos pensamentos têm. Amém, irmãos? É ou não é verdade? Os nossos pensamentos e as ideias que a gente alimenta no coração, na mente, elas nos influenciam, não é verdade? São poderosas. Os pensamentos e ideias são poderosos sobre a nossa vida. Tem poder para o bem ou para o mal. E por isso que feliz é o homem que a sua mente, ele tem uma mente bíblica, é mais ou menos isso que ele está falando aqui. A sua mente, ela está cheia dos conselhos de Deus, dos caminhos de Deus, das palavras de Deus. Por quê? Porque todos nós sabemos o poder que os pensamentos têm. Nossa vida, irmãos, ela será determinada pelos pensamentos que alimentamos e cultivamos. O Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 6, o texto vai aparecer aí, Lucas capítulo 6, 45. Vamos ler juntos? Vamos recitar a palavra? Vamos lá? A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, tira o mal do tesouro
do mau tesouro. Porque, olha que coisa, nosso coração, a gente pode alimentar um bom tesouro ou um mau tesouro no coração. A pessoa boa, do bom tesouro, ela tira coisas boas. A pessoa má, do seu mau tesouro, ela tira coisas ruins. Porque o meu coração, a minha mente, e coração para um hebreu é a mente, são os pensamentos, é a sede das nossas ideias. Para um hebreu, eu posso me encher o coração com um bom tesouro ou com um mau tesouro. Porque a boca fala, e essa é a aplicação que Jesus faz. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? É que os nossos pensamentos e ideias viram ações. Quando Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração, Jesus está dizendo que aquilo que enche o meu coração, se é bom ou se é ruim, não importa, vai acabar fazendo o quê? Virando ação. O que enche o meu coração vira ação, vira comportamento. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso que é bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Que ele leva para a vida o seu coração com esse bom tesouro da palavra enchendo ele. Porque aquilo que enche o meu coração vai se transformar em atitude na vida. É assim que Jesus fala que é. Irmãos, pensamento vira ação. Ação vira hábito. Hábito vira destino. Amém, irmãos? Vou repetir. O pensamento que você alimenta vai virar uma ação. A ação que você alimenta vai virar um hábito. E o hábito que você alimenta vai virar um destino. Porque está tudo conectado. Se o meu hábito é reclamar, o meu pensamento, as minhas ideias são pessimistas. Eu cultivo pensamentos de derrota. Eu cultivo na minha cabeça só pensamento ruim, mau tesouro, trevas e escuridão. Isso vai virar o quê? Isso vai virar comportamento. Comportamento vai virar hábito e tudo isso vai se transformar num destino. E o Salmo 1 repete esse princípio, porque no texto que nós lemos no Salmo 1, no verso 1, ele fala, o verso 1 desenha uma progressão no envolvimento com o pecado e com o erro, é uma progressão. Ele começa falando de conselhos, ele começa falando de conselho, de sugestão, que eu vou abrigando no meu coração. Esse conselho vira caminho. Esse conselho se transforma em caminho e daí no fim ele vira ação. Ele vira ação porque se assentar na roda dos escarnecedores significa participar ativamente do pecado. Quando eu me assento, eu estou participando já. Eu começo com o conselho, por causa do conselho, eu vou para um caminho, e esse caminho me faz participar. E aí o Salmo termina dizendo, e tudo isso se transforma num destino, porque a última frase do Salmo diz assim, mas o caminho dos ímpios, o quê? Perecerá. Por isso que a importância de nós sermos esse homem bem-aventurado aqui, feliz, que tem o seu prazer na lei,
do Senhor, e nessa lei ele carrega ela no coração, ele recita, ele enche o seu coração dia e noite. Ele tem essa mentalidade, ele tem a mente de Cristo, ele tem a mentalidade bíblica, e ele leva isso com ele, e a relação dele com a palavra de Deus, com os conselhos de Deus, não fica restrito aí ao momento cerimonial, mas ele leva isso para a vida. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É inevitável. E essa é a bem-aventurança que o Salmo ele nos dá aqui no Salmo 1. E aí eu quero encerrar essa palavra de encorajamento. E, em primeiro lugar, eu queria perguntar assim: você tem prazer na palavra de Deus? Porque feliz é o homem que tem o seu prazer na palavra. Você tem prazer de sentar na roda que conversa sobre a palavra? Ou na roda dos escarnecedores? Qual é a roda que você gosta de estar? Você tem prazer? Porque esse é o homem feliz. A sua relação com a palavra é uma relação de satisfação. Ele gosta de meditar, ele gosta de pensar, ele gosta de descobrir. Ele gosta de, como é que será que é isso aqui na palavra? Essa semana falei para os irmãos numa reunião que a gente teve na terça-feira, os professores da escola bíblica, eu falei assim: essa semana eu estava estudando sobre se a gente é corpo e alma ou se a gente é corpo, alma e espírito. Eu estava curioso, eu queria ir a esse negócio e quebrando a cabeça. E aí tem teólogo bom que diz que é dicotomia, é corpo e alma. Tem teólogo bom que fala que é corpo, alma e espírito. E eu já fiquei confuso e achei mais legal ainda. Falei assim: isso que é legal. Eu quero descobrir o que a palavra diz. É revelação sobre a gente. Como é que isso impacta a nossa vida? Sabe, irmãos, você tem essa curiosidade de ser dirigido, esse prazer? Pois bem-aventurado é o homem que tem esse prazer. Não é o homem que medita simplesmente, porque tem gente que medita correndo, já viu? Tem gente que compra, até tem aqueles devocional assim, para quem não tem tempo para Deus, já viu? Tem uns assim que chama assim, é devocional para quem não tem tempo para Deus, assim, é um negócio, assim, pá! Aí você, pá! Né? E você, é como se fosse, é uma obrigação que eu faço de manhã, eu bato o cartão para Deus não me amaldiçoar durante o dia. Deixa eu bater o cartão aqui, fazer minha oração pesada, deixa eu ler um versículo rápido aqui, não entendi nada, mas eu falo amém, e pá, segue a vida, só para Deus não, entendeu? Para a gente deixar Deus de boa, assim, que se eu não fizer o meu ritual, Deus, é isso. Ou você tem prazer? Pois feliz não é o homem que medita, feliz é o homem que tem satisfação nessa reflexão. E de se perguntar, qual é a vontade do Senhor aqui sobre isso? O que a palavra de Deus me diz sobre isso? O que a palavra me fala sobre o crente e a política? Hoje está em voga. Eu quero saber o que a palavra fala. Ou ela não fala? A fala. Tem livro dedicado à política, 1 Reis, 2 Reis, só fala de político. Eu quero saber. E quando o político é mau, como é que a gente se submete ou a gente protesta? Já pensou, irmãos? A palavra tem resposta para isso ou não? Ah, tem resposta. Eu quero saber. E eu tenho prazer. E isso vai guiando a minha vida. Como é que a gente faz na situação A, na situação B? Como é que a gente se dirige por essas questões? Tão atuais hoje, tem muita questão atual hoje. Como é que a palavra me orienta? Meditar nisso, prazer. Mas a segunda coisa que eu queria deixar para nós aqui é que esse salmo ele fala
ele fala aqui também de 3 grandes bênçãos que a palavra traz para nós. 3 grandes bênçãos. A primeira bênção é que a palavra, ela nos traz sabedoria para decisões. Sabedoria para as decisões. Ele começa dizendo assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que ele tem o seu prazer na lei, e na sua lei medita dia e noite, e essa lei dá para ele sabedoria, para saber qual conselho ele deve seguir, qual não deve seguir, que nem todo conselho é bom, tem conselho que é bom, conselho que é ruim, tem caminho que é bom, tem caminho que é ruim, tem roda que eu tenho que evitar, e a palavra me dá sabedoria para tomar decisões. E como a gente precisa de sabedoria, não é verdade, irmãos? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quem já passou um grande sofrimento na vida porque foi tolo? Se eu pedir para levantar a mão, todo mundo tem que levantar. Quem tem mais de 20 anos vai ter que levantar a mão. Irmãos, quanto sofrimento na vida eu já tive porque eu fui tolo, não fui sábio, fui burro mesmo. Sofrimento. A palavra me dá, aqui 3 vezes ele diz não, não. A sabedoria para dizer não. Irmãos, uma das coisas mais importantes na nossa vida é a gente ter sabedoria para dizer não quando a gente tem que dizer não. A hora de dizer não. Daqui eu não passo, daqui para frente eu não sigo, eu não vou nesse caminho, eu não vou nesse conselho, eu não vou debaixo da pressão dessa roda, desse grupo, a pressão do grupo, eu não vou, eu digo não. O grupo faz pressão, a roda diz vem, vamos lá, e eu digo não. Como é importante. Jesus elogiou as virgens. Lembra da parábola das 10 virgens? Tinha 5 virgens sábias e 5 virgens tolas. Virgem é um símbolo de pureza. A virgindade era um símbolo de pureza. Jesus está dizendo assim: tem gente que é pura, tem gente que é correta, tem gente que é íntegra, mas é boba. Porque tinha 5 virgens tolas. E Jesus falando assim: no meu povo, no meio do meu povo, da minha igreja, vai ter gente que é correta, é pura, é íntegra, mas é boba, é tola. E Jesus elogia as sábias. Por que as sábias foram elogiadas por Jesus? Sabe por quê? Porque elas disseram não. Jesus elogia elas porque as tolas falam assim: dei-nos um pouco do seu óleo. E as sábias falaram o quê? Não, senão vai faltar para nós e para vocês. Não. Senão vai todo mundo para o buraco. Se a gente aceitar a sugestão que vocês tolos estão dando, vai todo mundo acabar nas trevas. Não. E aí Jesus fala assim: está vendo? Essas foram sábias. Sabedoria para dizer não. Sabedoria para tomar decisões. A palavra de Deus, irmãos, nos dá sabedoria. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus, em segundo lugar, a grande riqueza que ela nos traz firmeza. O texto diz aqui, o homem bem-aventurado que tem prazer, e ele enche o seu coração, ele recita, ele medita nessa palavra. Esse homem, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. É uma árvore plantada, tem raiz, tem firmeza. E como a gente precisa de firmeza hoje, não é verdade, irmãos? Tem estabilidade. O contraste aqui do Salmo é com o verso 4. O verso 3, a árvore, faz um contraste com o verso 4, que diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. O contraste entre ser uma árvore plantada, enraizada, firme,
e a palha seca, murcha, que o vento dispersa. E sabe o que me chama a atenção aqui? É que ele não diz assim, a palha que a ventania dispersa. Ele diz a palha que o vento. Nem precisa muita coisa para fazer muita gente se desviar dos seus propósitos e caminhos. Não precisa de muita pressão. Um vento já... Qualquer vento contrário já faz a pessoa murchar, desistir, secar e ser espalhada. Mas a pessoa que ama a palavra, essa palavra de Deus é como um ribeiro, e a pessoa é uma árvore plantada junto a esse ribeiro de águas, e esse ribeiro faz o quê? Alimenta ela, fortalece ela, os ensinos da palavra, as biografias da palavra, José do Egito, Abraão, Paulo de Tarso, Simão Pedro, Barnabé, quanta gente boa, para inspirar o nosso coração. É um ribeiro de água que vai alimentando essa árvore, e vai dando para essa árvore estável, vai dando força. E ele diz aqui que a palavra, as promessas, os ensinos, as garantias de Deus que Ele dá na sua palavra fazem o quê com essa árvore que está plantada? No devido tempo dá o seu fruto. Me dá força para esperar, porque fruto não nasce o tempo inteiro, não é verdade, irmãos? Fruto é o resultado do fim de um tempo. Fruto é tempo, é o resultado do tempo. Se você plantar uma laranjeira agora, você planta uma laranjeira hoje, e você quiser colher um fruto amanhã, você é um tolo. Por quê? Porque você vai ter que esperar, vai ter que regar, vai ter que cuidar, vai ter que trabalhar, e aí você cuida, você rega e nada. Aí na outra semana você vai lá, cuida, rega e faz e nada. De repente sai uma folha, tem fruto? Ainda não. Aí vai, é trabalho, é dedicação, e aí não vem nada. Aí a gente faz o quê? Isso aí não presta. Não quero mais brincar, me dá minha bola, eu vou embora. Não quero mais brincar. Desiste. Mas a palavra de Deus, ela me alimenta, ela me dá força para eu suportar as demoras, as esperas, com dedicação, com empenho, porque eu sei, pela mesma palavra, que um dia o fruto virá. Vai dar fruto, porque a palavra de Deus não volta vazia, irmãos. E isso a palavra de Deus vai fazendo na gente. Uma das coisas que mais desanima a gente não é a demora? É ou não é, irmãos? Quem aí está passando por demora na vida? Quem aí está com uma oração, já está orando há 1 ano e 2 anos orando, 3 anos orando por um filho, e você semeia e ainda não deu fruto, você não está vendo o fruto. A palavra de Deus, quando ela enche o meu coração, irmãos, ela me dá essa força, essa estabilidade, essa raiz, para eu continuar semeando, porque eu sei que no momento certo o fruto virá. Tudo o que faz será bem sucedido, diz aqui o texto. Isso quer dizer que a gente não vai passar por fracasso, é isso? Quer dizer que a gente não vai passar por frustração? Não, a gente vai passar e vai vencer. A gente não vai ser derrotado pelo fracasso. Tem horas que as coisas não dão certo, irmãos. É aí que eu preciso da palavra, amém? Me sustentando, esse ribeiro de águas que me alimenta. E a terceira grande bênção que ele fala aqui da palavra é que ela nos traz a segurança eterna, o caminho da salvação, o nosso maior bem, o nosso maior prêmio.
Ele diz lá nos versos 5 e 6, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho daqueles que temem a Deus não vai perecer. Nós temos a vida eterna, e a palavra de Deus me mostra qual é o caminho para a vida eterna. O maior bem, o maior presente que a gente tem. No fim da estrada, para nós, não tem morte. No fim da estrada, tem o encontro na congregação dos justos, dos justificados em Cristo Jesus. Nós, irmãos, a palavra de Deus, ela planta em nós a semente da esperança. Nós somos o povo da esperança e da esperança eterna. Nós não temos mais o medo da morte. A morte nos entristece, mas a morte não nos derrota mais. Eu posso chorar por alguém que morreu, mas eu tenho uma segurança em Cristo Jesus de que eu, por causa de Cristo, esse caminho que a palavra ensina, meus irmãos, a gente vai passar pelo juízo. O juízo não está mais sobre nós está a palavra da salvação. O caminho do ímpio perecerá, mas Deus conhece o nosso caminho, e o nosso caminho não dá na morte, o nosso caminho dá na vida eterna. Essa é a palavra. Agora você leva isso para a vida, e o impacto que isso tem na nossa vida. E o desejo que a gente tem de compartilhar esse caminho com as pessoas, e falar, vem para esse caminho também, vem para Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, para você ter essa paz e essa segurança na sua vida. Vem para Jesus. Nós podemos em Cristo vestir o capacete da segurança da salvação, diz o apóstolo Paulo. O capacete da segurança da salvação. Porque o capacete protege o quê, irmãos? A cabeça. O capacete é um símbolo de algo que protege a nossa mente, nossas ideias, nossos pensamentos, a nossa mente. Nós podemos ter, por causa da palavra, uma mente segura em Cristo Jesus. Eu não preciso duvidar, não preciso temer, porque tem promessa. É verdade, é palavra de Deus. Não é isso, que não é palavra de coach, de autoajuda, é palavra de Deus enchendo o meu coração. E aí eu fico com essa minha mente segura para agora e para sempre. Então, feliz é o homem. Por isso que ele diz aqui, feliz é o homem que não tem o seu contato com a palavra só nos rituais do templo, mas ele medita, ele carrega essa palavra no seu coração de dia e de noite para os caminhos da vida, e ele ouve os conselhos da palavra, ele anda nos caminhos da palavra. É assim que ele vive lá fora, porque ele tem prazer. E o coração dele está com esse desejo, essa fome dessa palavra. E esse homem, ele se torna uma árvore segura, enraizada. Pode vir tempestade, a árvore tem raiz. A casa está na rocha. E ela resiste ao tempo e ao mau tempo. Essa é a vontade de Deus para nós, amém? Então, irmãos, ame a palavra. Encha o teu coração com a palavra de Deus. Nós vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Abra o teu coração nessa manhã. Eu qualquer dia quero dar dicas aí de bons livros para você ler e encher teu coração com a palavra.
essa palavra, através de homens que Deus deu para a igreja, porque a palavra de Deus diz que Ele deu alguns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Deus capacita gente com dom para pessoas lerem essa palavra e traduzirem ela para nós e encher nosso coração. Qualquer dia eu vou dar boas dicas para você ler bons livros que vão encher teu coração. Eu tenho certeza que você vai ser como uma árvore plantada. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos, abre o teu coração para o Senhor e se apropria dessa palavra hoje. E hoje no teu coração, tome uma decisão de: eu quero amar mais esta palavra na minha vida, não só no culto, no cerimonial, mas na minha vida. Nosso Deus e nosso Pai, que maravilhosa é a Tua palavra. Tua palavra é mel que alimenta, Tua palavra é espelho que revela, Tua palavra é lâmpada e luz que ilumina, Tua palavra é uma mina de ouro que enriquece, Tua palavra é um ribeiro de águas que refresca e alimenta. Ó Senhor, enche a nossa igreja com a Tua palavra. Possamos ser um povo enraizado na Tua palavra, Senhor. Com o nosso coração, a nossa mente cheia, Senhor, dos Teus conselhos, da Tua sabedoria, da Tua direção, das Tuas advertências, das Tuas repreensões. O nosso coração cheio, para que possamos andar com sabedoria na vida, tomando boas decisões, Senhor, ficando firmes no vento e no vendaval, para que a nossa folhagem não murche, a gente não desanime, a gente não seque, mas possamos estar, Senhor, num mundo tão cheio de desafios, possamos ser um povo, Senhor, com folhas verdejantes, que abençoam a vida de outros, seguros, com a mente segura, Senhor, em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Abençoa o Teu povo, nessa semana que começa, cada um aqui, Senhor, os que estão em casa, abençoa ricamente a Tua igreja, e enche o nosso coração com a revelação e a iluminação da Tua palavra, porque é isso que nos alegra, Senhor. É isso, Senhor, que faz os nossos olhos voltarem a brilhar. É quando o Senhor fala conosco, fala com a Tua palavra poderosa, com o Teu povo, com a Tua igreja, Senhor, conforme a medida de cada um precisa aqui. Que o Senhor fale aos corações, e que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.